يا إلهي، النبوءة تتحقق. Pra baixo, pra cima, pro lado, pá. Pra baixo, pra cima, pro lado. É isso aí. Vai! Man! Vai! Você é um filho da puta, He-Man! Não! Eu não acredito. Cara, os últimos três dias foi de emanar energias negativas. Meu Deus, Augusto, como é que pode? Você falou de novembro, alta infinita, dezembro, alta infinita, você falou sempre alta infinita. Eu quero um canal em que eu consiga simplesmente clicar no botão de comprar ou de vender, e eu quero que o seu canal seja um grupo de sinais gigantesco, onde você cria todo mundo rico somente falando se é hora de comprar ou hora de vender. Eu tô aqui comendo meu Ruffles, bebendo minha Coca-Cola, e eu preciso de sinais. Eu preciso saber qual a próxima moedinha da praia que eu preciso comprar. Então o negócio é o seguinte, nos últimos 3 fucking dias, sexta-feira, sábado, domingo, ataques violentos de uma pequena porcentagem das pessoas que me acompanham, graças a Deus é pouca gente, mas foi umas 100 pessoas, tá? Foi um pequeno motim esquerdista de frente da faculdade, tá? E aí o que acontece? Os caras chegaram falando assim, porque o Augusto só erra, porque eu faço o contrário do que o Augusto faz e eu ganho dinheiro.
Por causa disso, porque Augusto erra. Então, toda vez que o mercado cai 20, 40, 50, 60%, a culpa é minha, porque o Augusto é o dono do mercado, tá? O Augusto é o que controla os mercados globais. A vontade de milhares de pessoas só eu controlo. E aí eu descobri que o Augusto é um merda, um ser humano, tanto quanto eu, que também falha, também erra, ou também não prevê o futuro. E aí eu fico #chateado, hateando ele nas internets brasileiras, né? Então, basicamente, esse foi meus últimos 3 dias, né? Meus últimos 3 dias foi deletar mensagens de mais ou menos aproximadamente 100 pessoas que estavam achando que o meu canal era um grupo de sinais gigantesco e homérico e que eu simplesmente vou dar a barbada de hora de comprar, hora de vender, para que elas, no conforto do lar, possam simplesmente entrar no YouTube, ver alguém e tomar decisões sem racionalidade. E aí o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre a previsibilidade da média de 8, né? Que é a média, o setup da média de 8 que eu utilizo. E eu vou compartilhar um vídeo de alguém que avaliou a média de 8, porque em um dos comentários, eu não sei se foi no Twitter ou no Instagram, eu postei que a média de 8 ela tem 50% de chance de acerto, né? É um setup com 50% de chance. E aí falaram assim: então como é que você usa um setup que você tem metade da probabilidade de acerto e metade da probabilidade de erro? É a mesma coisa que jogar uma moeda para cima. Para essas pessoas, justamente o vídeo de hoje vai ser para essas pessoas, né? É um vídeo de esclarecimento para essas pessoas que não entendem de probabilística, não entendem de setup. Elas não entendem o que é a média de 8 e não entendem por que esse setup é tão fodástico e por que ele me dá tanto dinheiro e ele dá tanto dinheiro para as pessoas e protege o patrimônio de todo mundo também. A famosa média de 8, né? A média de 8, pessoal, ela é um setup e vários setups no mercado de trade, principalmente para position trade, que é a média que eu uso, que é específica para position trade, ela tem 50% de acerto, tá? Então, toda vez que você entra comprado acima da média de 8, você vai ter 50% de probabilidade de surfar uma alta maravilhosa de 6, 7, 8 meses sequenciais, talvez um ano de alta. E, da mesma forma, se você tem ela abaixo, 50% das vezes você vai ver o preço derreter durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses ou até mais. E aí você vai proteger o seu patrimônio. Mas qual é o sentido de usar um setup de 50% de probabilidade? É que a probabilidade da média de 8, ela funciona da seguinte maneira. Eu já vou explicar para vocês, tá? Hoje é uma aulinha. Tá? Qual que é o sistema da probabilidade? Vamos tirar as outras médias e deixar só a média de 8, tá? Por exemplo aqui, fofoletes. Por exemplo aqui, ó. Nessa situação, pivô de alta acima da média de 8, ela tinha 50% de chance de acertar uma alta poderosa de meses, tá? Quem entrou nesse setup na média no pivô de alta acima da média de 8, surfou uma alta exponencial, falando só em Bitcoin, não falando em altcoins, tá? Mas pegou uma alta que, se ficasse até perder a média de 8 e fazer pivô de baixa, como foi aqui, teve uma alta de 500% do seu patrimônio, tá? Então, quando você, nas 50% de chance, se você acerta uma alta dessa de position trade, você tem 51% de chance, tá? Qual o problema? Quando você perde, né? Aliás, qual é a solução? Quando aqui ele fez um pivô de alta acima da média de 8, aqui ele fez, ó. Ele fez um pivô de alta acima da média de 8, certo? Você comprou ali e o setup falhou miseravelmente, ó. Pivô de alta acima da média de 8, tá? E o setup falhou, tá vendo? Ele veio abaixo da média de 8. E aí você fez um pivô de baixo e você vendeu aqui, tá? O que aconteceu aqui? Você comprou a 47, você vendeu a 44, tá? Então você saiu cedo, você saiu com pouco prejuízo. E aí, quando o mercado voltou a subir, né? Ou seja, quando ele tentou iniciar um ciclo de baixa, aqui você estava dolarizado, tá? E aí você teve que, você vendeu a 42 e agora ele fez um novo setup de compra
novo pivô de alta acima da média de 8. Tá vendo? Ele fez um novo setup. Ó, fez um novo setup acima da média de 8. E dessa vez você acertou, tá? Então, aqui nessa troca você perdeu dinheiro, e aqui se você vendeu, você teve que recomprar mais caro, que foi o que aconteceu comigo no final do mês de setembro, né? Então, eu vendi a 46, eu não lembro agora se eu vendi a 44, e eu tive que recomprar quando o preço voltou a subir, né? Então, eu vendi a 44, tive que comprar a 47 mil. Bom, mas aí, Augusto, quando você fez essa operação, você perdeu alguns bitcoins ou alguns ethereums ou a qualquer ativo que você operou, né? No meu caso, eu não vendo bitcoin se compra não se vende. Mas na situação, na época, eu vendi meus ethereums. Então, eu vendi meus ethereums e acabei perdendo 3 ethereums nesse período ali, tá? Nessa troca de position trade, né? Por quê? Porque o setup, quando você segue ele fielmente, o setup da média de 8, apesar de ele acertar apenas 50% da probabilidade de um longo período de alta, quando você acerta, ele te paga muito, ele te recompensa muito, ele te recompensa 100 vezes, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, dependendo do ativo, ele vai te recompensar violentamente, né? Violentamente, vai te dar 1000% de alta, 5000% de alta. Quando você perde pouco. E quando você ganha muito. Porque nesse setup, mesmo quando ele erra, nessa situação aqui, quando eu vendi meus Ethereums e eu tive que recomprar mais caro, porque ele fez um pivô de alta acima da média de 8 novamente, né? Então eu vendi ele aqui e tive que comprar mais tarde, comprar mais caro. Só que o detalhe é que daí, quando eu acerto a média 8, ele vai lá e me recompensa. Porque o ativo não para de subir. Tá? Ele fica um bom tempo subindo. Então ele fica compensando, mesmo que eu tenha menos Ethereum, ele fica compensando. Ou seja, quando eu erro, eu perco 3 Ethereums. Quando eu acerto, eu dobro meus Ethereums. Então, por exemplo, quando eu comecei nesse mercado no início desse ano, eu tinha 24 Ethereums. Em setembro, em julho eu comprei fundo na média 56, eu comprei toda semana em julho, né? Peguei dados on-chain, vi que o preço estava se segurando e os institucionais acumulando. Comprei Ethereum toda semana. Estava no final das contas com 26 Ethereum. E aí, na queda de abril, quando eu vendi, aqui, ó. Quando eu vendi aqui, eu tinha 13 Ethereums. 13. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu estava com 26, porque eu recomprei eles aqui. E eu comecei a comprar mais aportes toda semana aqui. No final das contas, eu estava com uns 32 Ethereums. Quando chegou aqui, eu vendi e eu perdi uns 3 ou 4 Ethereums, agora eu lembro, tá? E aí eu tive que recomprar, porque eu tive que comprar eles mais caro do que eu vendi, certo? Então, eu saí de 32, eu fui parar lá para 20, 29, 28, eu não lembro agora exatamente. E depois eu estiquei toda essa alta que o BTC teve com a média e eu acabei aumentando minhas posições de Ethereum, chegando a praticamente 47 Ethereums, tá? Dentro de uma só carteira, porque atualmente eu tenho 65 Ethereums, né? Então, dentro de uma só carteira. Então, o que acontece? Quando você erra, tá? Você, no setup da média 8, você, às vezes, você vende errado, como no meu caso aqui, eu vendi errado e tive que recomprar mais caro, só que eu perdi pouco. E quando eu acerto, eu consigo ter um capital suficiente para conseguir dobrar, triplicar o dinheiro, né? Triplicar as moedas, o Ethereum e etc. Tá? Então, quando a gente tem a perda da média 8, ela aumenta muito a probabilidade da gente ter uma reversão de ciclo, ou um bear market, ou uma correção mais profunda. Então, sabendo disso, né? Ó, ali na média de 8 ele ainda estava se mantendo. Até que recentemente nós perdemos a média de 8. Aqui eu não vendi, tá? Aqui eu não vendi, porque eu estava viajando, estava sem a minha Trezor, então eu não consegui transformar meus Ethereums em USDC.
Eu fiz isso por gosto também, porque eu acreditava que o Bitcoin ia se segurar nos 52 mil. Tá? Então, mesmo com a minha Trezor, eu não ia ter vendido ali, apesar de que o meu sinal de setup já deveria dizer, ó, aqui no 57 você tem que vender, porque fez um pivô de baixo abaixo da média de 8. Tá? Então, aqui eu já devia ter vendido, certo? Aqui foi dia 23 de novembro, eu ainda estava em viagem. Ó, já fez o pivô de baixo. Aqui já começa o mercado a ficar arriscado. Tá? Perder a média de 8. E aí veio realmente trouxe o preço lá para baixo, né? Então aqui, quem seguiu o setup, né, fielmente, conseguiu aumentar a sua quantidade de Ethereum ou Bitcoins nesse período aqui, mesmo que tivesse comprado aqui embaixo, né? Então você vendeu a 57 ou a 58 aqui no reteste da média de 8, no pivô de baixa, e você poderia recomprar 44, 46, etc, e ter aumentado essa quantidade de criptomoedas, tá? Então, esse setup, ele é maravilhoso. Aqui, por exemplo, ele deu um falso alerta de queda, mas aqui ele deu um sinal verdadeiro de queda, tá? Então, esse setup da média 8, aqui ele deu verdadeiro, aqui ele deu falso alarme, aqui tive que recomprar mais caro. Aqui, quem vendeu, eu tive vários alunos que seguiram esse setup à risca e venderam aqui em cima, venderam a 57 mil, quando eles viram que deu esse pivô de baixa. No meu caso, eu não vendi, porque eu achava que o preço do Bitcoin ia se segurar acima de 52, mas dentro de uma madrugada ele saiu de 56, ele varou reto 52, ele nem se segurou no 52. E eu não esperava por isso. E acontece, porque o mercado ele faz as coisas que ele quer. Ele não espera o Augusto ter a opinião dele para fazer o que ele quer. Tá? Então o mercado ele é incontrolável. Então agora o que a gente pode afirmar? Preços abaixo da média de 8 é proteção de capital, é proteção de patrimônio. É mais interessante ficar vendido do que ficar comprado, né? No caso do Bitcoin, para mim, Bitcoin só se compra e não se vende, porque ao longo do tempo, independente dessas volatilidades todas, o Bitcoin vai se valorizar. Mas o Ethereum para baixo, Ethereum, altcoins, etc., é venda. Tanto que sexta-feira eu falei, né, na live exclusiva de membros, que eu tinha saído de todas as minhas posições das altcoins. Porque o que vai acontecer com as altcoins agora? Vou mostrar para vocês, né? O que vai acontecer com as altcoins? As altcoins derretem muito rápido de valor. Esse é o problema, né? E aí, se você está 100% comprado em altcoins, eu não estava 100%, mas eu estava com 40 altcoins, né? E aí, essas 40 altcoins vão virar pó. Várias delas vão virar pó, né? Talvez uma ou outra sobreviva, as outras podem virar pó. Então, você tem que aprender o quê? A respeitar a média de 8 como a tua principal bússola na volatilidade, tá? Então, quando nós temos pivô acima da média de 8, nós temos um mercado que recompensa, que te dá dinheiro. Quando nós estamos abaixo da média de 8, nós temos a probabilidade maior de que o mercado vai tirar dinheiro de você, vai arregaçar com você, vai comer o seu cu, né? Então, por exemplo, aqui, quando aquela primeira média foi perdida, aqui, quando perdeu esses fundos aqui, deu tempo de sair mais tranquilo do que aqui. Aqui foi uma queda muito mais rápida do que aqui, né? Então aqui eu consegui sair muito melhor do que aqui. Aqui eu não consegui sair, porque eu estava dormindo. Então eu estava esperando que ia acordar de manhã cedo com o Bitcoin no máximo testando a região 52 antes de desabar. Mas não, o Bitcoin ultrapassou 52 mil numa varada só, tá? Porque aqui era topo anterior, então aqui deveria ter se segurado. E não se segurou. E acontece, tá? Então eu saí atrasado. As altcoins eu já tinha vendido na sexta-feira, tá? Mas no Ethereum eu não tinha vendido, certo? E aí o que acontece? A gente tem várias probabilidades que podem acontecer, né? É impossível dizer o que vai acontecer. Mas, por exemplo, o primeiro ponto que eu acredito que vai dar um ponto de compra é 42 mil, que é uma zona de suporte bem forte anterior aqui, tá? Porque tem vários topos e tem fundos aqui que foram testados anteriormente. Então, eu quero ver, possivelmente, uma barra de reversão nessa região aqui embaixo, tá? Ou seja, uma barra de reversão para fazer o preço fazer um pullback para continuar caindo, porque a probabilidade, quando ele está com a média de 8 apontando para baixo, é de que o mercado continue caindo, tá? Então, eu quero comprar aqui e tentar vender o mais próximo da média de 8,
certo? Então, enquanto o preço ele fizer o pullback, o normal é o preço cair até próximo da região do suporte aqui, desse suporte aqui, conseguir se segurar através de uma barra de reversão, e dessa barra de reversão ele tem que fazer um pullback para o preço continuar caindo, porque quando o preço ele cai, ele também anda em ondas, né? E aí, logicamente, a gente vai ter que ver se ele vai fazer um fundo mais alto aqui embaixo, um fundo mais alto para conseguir romper essa média de 8 e voltar a ter um setup de compra de position trade, porque agora não é mais position trade. Agora, quando a gente está abaixo das médias de 8, a gente só consegue fazer swing trade de forma mais segura, né? A menos que você seja um apostador ou um holder de longo prazo. Que daí você vai comprar todos os fundos do Bitcoin, que é basicamente um fundo, né? E aí você acredita que o preço pode voltar a subir. Só que a probabilidade maior é dele voltar, bater na média de 8 e voltar a cair. Bater na média de 8 e voltar a cair até que ele chegue em algum preço em que o mercado faça um fundo mais interessante e onde o mercado acredita que o Bitcoin está muito subvalorizado, né? Então, o que acontece? Agora, o setup é swing trade, compra na barra de reversão próxima dessa região, na hora que isso aqui fizer um bear trap, porque geralmente o preço vai querer defender esta região aqui, ó, onde teve um volume fora do normal pela segunda vez, tá? E dessa segunda vez, ele vai vir querer testar a média de 8 lá em cima. Então, testar aqui essa resistência anterior. Esse suporte, que era para ter se segurado, agora vai servir como resistência, infelizmente. E aí, quando o mercado fizer o pullback aqui, ó, a gente tem que ver se ele vai fazer um fundo mais alto para conseguir romper a média de 8 e o mercado voltar a ficar bullish, ou se ele vai continuar perdendo valor de mercado e continuar abaixo da média de 8, a média de 8 evolui para baixo. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o principal suporte para o Bitcoin não é mais a média 21, como eu acreditava que ia ser aquele dia. Né? Então, eu achei que ia se segurar na média 21, não se segurou, mostrando que o mercado está extremamente vendedor. Né? A força do mercado vendedor está muito forte. E ele chegou a tocar a média 56. E se perder a média 56, ele vai vir testar a média, ele vai tentar vir testar a média 200, tá? Que é $22.000 por unidade, topo histórico anterior do Bitcoin. Ele não vai cair reto, ele até pode cair reto, mas é muito difícil isso acontecer, tá? Só se tiver alguma notícia muito alarmante nos mercados para ele derreter nessa velocidade. O normal é ele fazer ondas e vir até a direção dos 24 mil, tá? E para ficar bullish, tem que o mercado voltar a ficar altista, o preço tem que voltar acima da média 21, acima da média 8, fazer pivô de alta e na probabilidade de 50% nos dá a recompensa de ter um novo ciclo de alta semanal, né? Onde por várias semanas o preço fica subindo. Nesse contexto aqui, o Bitcoin, na minha opinião, ele vai vir buscar mais uma vez o 42, ou muito próximo disso, talvez 44, 45. Consegue se segurar nessa região e provavelmente lateralizar dentro dessa faixa até que ele tome uma decisão. Então, vai vir aí, provavelmente, um mês um pouco complicado pela frente. Existe a possibilidade dele fazer recuperação em V? Tipo, começar a subir do nada, absurdamente? Sim. Já vi isso acontecer no Bitcoin, essa recuperação em V muito rápida, né? A gente já viu isso acontecer, tal como aconteceu aqui. Foi uma recuperação em V muito rápida. Ele praticamente lateralizou por um tempo, mas depois ele se recuperou muito rápido, né? Só que o que acontece? Quando é que eu gosto de entrar pesado, né? Nas altcoins? Quando o mercado estiver favorável a pivô de alta acima da média de 8. Essa região. Qualquer região aqui, pivô de alta acima da média de 8. Qualquer região aqui. Tá? Aqui também lembro que eu vendi errado. Aqui eu vendi errado porque eu acreditava que, como eu fiz pivô de baixo abaixo da média de 8, eu vendi errado aqui e eu tive que recomprar mais caro. Então eu perdi um pouco de Ethereum nessa época aqui também. Lembrando que eu faço só trade com Ethereum, né? Position trade com Ethereum e com algumas altcoins. Mas jamais faço position trade com Bitcoin. Dá para fazer position trade com Bitcoin? Com certeza. Mas eu prefiro usar o Ethereum para trade, tá? Quem já me conhece das antigas já sabe disso. Então, o que acontece? Ó, pivôzeira de alta, né? Aqui fez o pivô de baixo, abaixo da média de 8. Deveria o mercado cair, mas entrou naquela probabilidade de 50% o setup não dá certo.
e o preço continuou subindo, eu tive que comprar mais caro, acabei perdendo um pouco de etéreos, mas quando eu acertei, os poucos etéreos que eu fiquei ainda, né, do erro que eu cometi, me deu um lucro muito violento, e aí quando eu vendi ele, quando perdeu a média 8, eu tinha muito dinheiro para comprar lá embaixo, e acabei conseguindo comprar 65 etéreos nesse ciclo, né? Então eu comecei com poucos etéreos e evoluí para muitos etéreos, né? Fiquei com muitos etéreos no final do ciclo, né? E agora eu vendi meus etéreos novamente, tá? Então, sábado eu vendi meus etéreos, né? Aliás, sexta-feira e sábado eu vendi várias altcoins e alguns etéreos, não foram todos, eu ainda tenho acho que 25 etéreos ainda, mas a minha expectativa é tentar recomprar quando o BTC bater nessa região de 42 ou 43 ou 44 mil dólares aí e defender num bear trap, tá? Para fazer pullback, o preço continuar caindo, né? Então, com a média de 8 apontando para baixo, o mais comum é acumulação, lateralização e quedas. Essa é a maior probabilidade. Quer dizer que vai acontecer? Não. Pode ter recuperação em V, pode ter alta infinita. Não sou dono da verdade, mas esse setup é muito salvador, tá? E agora nós vamos compartilhar uma tela muito interessante aqui, que eu vou compartilhar o trabalho de um jovem aqui, muito bom, que fez o backtest aí do meu setup, né? Para mostrar para vocês como é forte. Inclusive, eu recomendo vocês acompanharem o trabalho dele. É o Fábio Valente, tem só 2.000 inscritos, mas ele fez um trabalho excelente aqui, vou mostrar para vocês. Eu só quero saber se a tela vai funcionar. Ele fez um backtest. O que é um backtest, né? É você testar o setup, esse setup da média de 8, várias vezes em várias operações em vários ativos diferentes e ver o que acontece. No caso, ele fez o backtest, se eu não me engano, no TradingView, tá? Então, vamos lá. O jovem Bax sempre fala pra gente nunca... Vocês estão ouvindo aí o som dele? Vender um ativo se ele estiver acima da média de 8 semanal. E que esperar um pullback em cima dessa média é um dos melhores pontos de compra que a gente pode ter. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês vários resultados estatísticos da aplicação. Só é bloqueado quem é escroto no Instagram e no Twitter. Em várias altcoins. E aí, pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. E como vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago resultados estatísticos. Decidir o ponto de compra no menor tempo gráfico e usa os tempos gráficos maiores para decidir qual é a tendência do mercado ou qual é o movimento maior que o mercado está fazendo naquele momento. O setup do Augusto ele é um pouco discricionário na hora de identificar o pullback ou o pivô de alta no gráfico. Dá uma olhada nesses exemplos. No gráfico, vocês estão vendo os candles diários e essa linha verde é a EMA 8 semanal. E aqui a gente já consegue identificar 2 pivôs de alta logo de cara, ou pullbacks, como você preferir. Então aqui no primeiro a gente tem a gente entraria aqui no rompimento do topo anterior. Depois tem o segundo, a gente entraria no rompimento do topo anterior e assim por diante. Mas para poder programar o setup do Augusto aqui no TradingView, eu tive que fazer algumas simplificações, principalmente relacionadas ao pivô de alta ou ao pullback. Então o que eu fiz foi que eu defini alguns candles de reversão ou candles de compra, né? Candles bullish. E para isso eu defini 3 tipos de chupar, seu viado de merda. O martelo de alta e o preço de fechamento de reversão de alta. Então se a gente voltar para os nossos exemplos aqui na tela, dos pivôs de alta que a gente tinha identificado de forma discricionária. No primeiro pivô, a gente consegue identificar aqui nesse ponto do jovem que ele tem um golfo de alta com fechamento acima da EMA 8 semanal. Então esse seria o sinal de compra aqui do setup que eu programei. E se a gente pegar o segundo pivô, ali no meio tem um martelo de alta que também é um preço de fechamento de reversão, né? Se a gente vê ali, a mínima dele é menor que a mínima dos 2 últimos candles. E esse seria o nosso sinal de compra. Então, basicamente, essa foi a simplificação que eu tive que fazer aqui no sinal de entrada para poder traduzir o setup do Augusto pro TradingView. E com esses 3 tipos de sinais é que a gente vai entrar no trade comprado. E a saída do trade vai ser basicamente com essas 3 mesmas figuras, mas indicando baixa e com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Então a gente vai ter o engolfo de baixa, o martelo de baixa e o preço de fechamento de reversão de baixa. Os 3 sinais têm que estar com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Esse setup, ele não tem stop. Ele só vai sair do trade quando der a condição de sair. Esse jovem estudou, viu? A diferença que é o cara que é hater e o cara que me acompanha entende o que eu tô falando. Que são esses 3 candles que eu acabei de falar, com fechamento abaixo da EMA 8 semanal.
E a gestão de risco dos testes que a gente vai usar aqui vai ser 100% do capital de trade em cada trade. Então eu peguei toda essa informação e coloquei em uma estratégia no TradingView. E o resultado é o que vocês estão vendo na tela. Essa linha verde quadradona que vocês estão vendo aí é a EMA 8 semanal. E ela fica quadrada desse jeito porque a gente usa o último valor da média semanal, fechada no domingo, e projeta ela para a próxima semana para tomar decisões no trade. Então, para decidir entrar no trade ou não, a gente está olhando sempre para o último candle semanal fechado. E o valor da EMA 8 que o fechamento dele gerou. Por isso que a média semanal é toda quadrada assim no gráfico, porque ela fica constante por 7 dias, fecha no domingo, depois fica constante por mais 7 dias e assim por diante. E aí vocês estão vendo os candles verdes, que são os candles de sinal de compra. E nesse caso aqui, eu especifiquei ali com um texto dizendo. Olha que coisa linda essa barra iguana, né? Barra de alta, reversão aqui, ó. Essa barra iguana aqui, ó, barra de reversão com o marumboso vindo depois, né? O golfo de alta, que eu ensino no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição. Esse rapaz fez o curso Mestres do Bitcoin. Então todos os sinais estão identificados. Para quem não está acostumado com as estratégias no TradingView, a setinha azul ali, bem pequenininha que está ali no fechamento do candle verde, ela indica a entrada comprada no trade. E a setinha rosa, que a gente vai ver ali mais para frente, indica a saída do trade. Então nesse trade específico, a gente teria entrado aqui na setinha azul, que está no fechamento desse engolfo de alta, e a gente teria saído aqui na frente nessa setinha rosa, apontando o fechamento desse candle, que é um preço de fechamento de reversão. Esse trade específico demorou 101 dias entre a abertura e o fechamento e gerou 55% de lucro. Presta atenção. O trade, ele durou 100 e poucos dias. Isso é position trade, tá? Ele vai falar que isso é uma estratégia de hold, mas ele errou no conceito. Ele falou que é uma estratégia que ele vai adicionar para hold depois. Ele vai falar ali os resultados, mas preste atenção no tempo do trade. Ou seja, quando você usa o setup da média 8, quando você acerta aquele 50%, ele te dá um alto retorno e você fica vários dias na operação dormindo que nem a Xuxa. Sobre o capital de trade. Lembrando que a gente entra com 100% do capital de trade em cada trade. Eu sei que a aplicação do setup do Augusto não está perfeita aqui nessa adaptação que eu fiz para o TradingView, mas eu gostei bastante dos resultados. Então vamos dar uma olhada aqui na aplicação desse setup em algumas altcoins. Isso é matemático, tá? É um setup matemático, fofas. Olha lá, o lucro é do Ethereum dólar na Binance. O primeiro trade desse backtest foi em novembro de 2017 e foram gerados ali 10 trades nessa amostra que a gente está analisando. O lucro total foi de mais de 1.600% de lucro líquido. 50% de acerto no teste aqui que a gente fez. Isso significa que metade dos trades que a gente faz, a gente ganha dinheiro e metade dos trades que a gente faz, a gente perde dinheiro. E o drawdown máximo nesse backtest foi de 44%. O drawdown máximo de 44% significa que o nosso capital de trade, em algum momento ali do backtest, chegou a recuar 44% com relação ao topo anterior. E existe uma métrica que se chama fator de recuperação. O fator de recuperação é a divisão entre o lucro líquido e o drawdown máximo, que nesse caso aqui desse teste seria um fator de recuperação de 37, que é um número absurdo. Normalmente a literatura recomenda um fator de recuperação maior do que 2 ou maior do que 3. Então 37 é um número muito bom mesmo. Agora vamos dar uma olhada nos resultados aplicando esse setup na ADA ou SDT, na Binance também. O primeiro trade desse backtest foi em março de 2019. O lucro líquido seria de mais de 1.200%. Ele também tem 50% de acerto e o drawdown máximo nesse caso aqui foi de 50%. Então o nosso capital em algum momento chegou a recuar 50% com relação ao máximo que ele já tinha estado anteriormente. E o fator de recuperação aqui é de 24, então tem uma relação risco-retorno excelente. Eu testei ele em outras moedas também, como a Link, a VET, a Waves, a ICX, e todos os resultados foram muito bons e todos foram muito parecidos com esses que eu acabei de mostrar para vocês. Um lucro absurdo, uma porcentagem de acerto legal aí de 50% e um drawdown máximo entre 40% e 50%. Um ponto importante a ser destacado aqui é que esses resultados de backtest que eu mostrei aqui, por exemplo, na ADA, só tinha 6 trades. No Ethereum, só tinha 10 trades. Exato. Então, como você a gente faz tá falando poucos aqui de trades, sabe por que você faz poucos trades? Porque você faz position trade. O position trade, você faz... São 6 trades no ano. Só que são 6 trades que mudam a tua vida, velho. Que tu vai fazer, tipo... Na Cardano, vai fazer 6.000% em 8 meses no ano passado. 6.000% de lucro para quem surfou a pivô de alta acima da média de 8 da Cardano no ano passado até aqui. Estatísticas
A amostra desses backtests, né, 6 trades ou 10 trades, é muito pequena. Então a relevância estatística desses resultados não é tão grande. A gente não tem como dizer que esse sistema vai reproduzir esses resultados, essas estatísticas daqui para frente, porque a nossa amostra é muito pequena. Mas infelizmente não tem muita solução com relação às altcoins, porque os históricos dos gráficos são muito curtos. E como aqui a gente está trabalhando com tempo gráfico semanal, não tem muito o que fazer. Antes de eu mostrar os resultados no Bitcoin, e se vocês querem que eu continue trazendo aqui resultados de backtests e setups de outros Vamos traders, se inscrever, não se esquece de deixar um vamos lá. like aqui nesse vídeo, porque me ajuda a entender que esse tipo Cara, de vídeo é legal, e também ajuda o YouTube a entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e distribuir para mais pessoas. Então, muito obrigado. Bom, e os resultados no Bitcoin a gente consegue fazer um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem um truque muito legal. O TradingView tem essa moeda BLX, Brave New Coin. Procura aí que você vai achar. E essa moeda traz o histórico do Bitcoin desde 2010. Então a gente tem muita informação e a gente consegue aplicar esse setup em quase uma década de dados de gráfico. Olha só que interessante. Então dá uma olhada. Presta atenção. A diferença de lucro que é você fazer position trade ao invés de hold usando a média de 8 semanal. Só presta atenção no resultado. Ele pegou, para vocês terem ideia, ele pegou o gráfico do BLX, que é o gráfico histórico do Bitcoin desde centavos até hoje. Tem aquela alta exponencial do Bitcoin, mas imagina se você tivesse feito o position trade com a média de 8 durante os 10 anos, ao invés de só comprar e segurar o Bitcoin. Esses resultados que vocês não vão acreditar. O setup do Augusto teria gerado mais de 182 milhões % de lucro. São 24 trades. Olha só. Olha o poder desse position trade. Olha a percentual de lucro fazendo a média de 8 do Bitcoin, fazendo position trade ao invés de hold. São ali 70% de acerto. Então a gente já consegue ver que com uma amostra um pouquinho maior, a porcentagem de acerto dele começa a aumentar, o que é muito legal, é um indicador muito bom pra gente. 70% de acerto no longo prazo, meus amigos. A média de 8. Em 10 anos de histórico, 70% de probabilidade de acerto quando você usa a média de 8 no longo prazo. No longo prazo. No curto prazo, 50%. No longo prazo, 70%. Me fala um setup que enriquece melhor que a média de 8. Máximo ali se manteve. Aí te dá essa merda de graça aqui no YouTube. Vê uns cavalos, uns ignorantes, uns merdas me encheram o saco nos comentários do Instagram, do Twitter. Cara, não adianta você me odiar. O meu canal do YouTube é o maior sobre trade do Brasil, é o que dá mais resultados para a audiência. Por que tu acha que eu consigo colocar de 5 mil a 10 mil pessoas ao vivo numa live de trade com internet 4G do Egito, uma bosta de internet, 3G, aliás, mais do que a galera que faz vídeo editado, mais do que galera que faz roteiro, caralho a 4, que nem em vídeos que eu fazia no passado? Por que tu acha que esse resultado vem da onde? Tu acha que vem as estrelas vêm se alinhando para... Não, o Augusto vai ser bem-sucedido, os outros youtubers não vão conseguir. Por que tu acha que eu consegui 100 mil inscritos em um mês? Então, você idiota, você que acha que eu não ensino nada, você acha que eu prevejo o futuro ou que eu uso sinais, que eu faço um grupo de sinais aqui no meu canal, você é um idiota, um ignorante, um merda, que merece ser pobre o resto da vida porque não consegue abrir a cabeça para matemática, para probabilística, não sabe o que é análise gráfica, não sabe o que é trade, não sabe a diferença de day trade, swing trade, position trade, não sabe absolutamente nada. É um merda. Invejoso do caralho. Interessante, se manteve na média dos testes que a gente está fazendo, entre 40% e 50%. Nesse caso aqui, 45% de Os caras não entendem, eles ficam putos. Como é que você consegue tanto inscrito? Surpreendi demais com como esse setup. Como é que consegue? O cara só tem uma câmera bosta, uma câmera, um celular, um microfone, com a internet bosta. Estava botando muita fé, mas esses resultados aqui me provaram errado completamente. Os resultados são muito bons e eu já vou começar a procurar muita fé, mas esses resultados aqui me provaram errado completamente. Os resultados são muito bons e eu já vou começar a procurar aqui, estudar um pouquinho melhor para ver como que eu faço para colocar em prática, porque eu gostei demais mesmo. E na minha opinião, por ser uma estratégia que dá all-in em todo trade, né? Você coloca todo o capital de trade em todo trade, e também por demorar ali mais ou menos 100 dias cada trade, eu acho que ela é uma estratégia legal para hold. Não é para hold, Fofolete. É para position trade.
Trades de 3 meses, 4 meses, 6 meses é position trade. Eu, pelo menos, vou incluir ela no meu portfólio de estratégias. Agora sim. Para hold. E para quem não sabe, eu tenho um serviço de assinatura aqui no canal, onde os assinantes têm acesso a mais de 25 estratégias de trade no TradingView. E com essas estratégias é possível fazer... Deixa eu falar uma coisa para o Juliano. Juliano, quando tu tiver 200 mil pessoas e 1000 enche um saco, nos mais diversos Twitter, Telegram, etc., e tu passa sendo odiado toda queda o mercado, toda queda que o mercado tem, e na verdade o bom do mercado volátil é que ele tem quedas, porque isso permite que tem pouca grana consegue se posicionar melhor. Se tu tivesse na minha pele tendo que ler um monte de merda, porque eu quero ler os comentários bons, os comentários de apoio, eu leio eles, eu respondo eles no Instagram. Agora, se no meio de um monte de comentário positivo eu tenho que ler 100 comentários dentro de um dia, negativos em uma queda de 20% do mercado, volátil, é lógico que eu tenho que responder. É lógico que eu tenho. Se eu tenho que tomar. Se eu tomo toda hora, como é que eu chamo? Tapa de luva de outros influenciadores, que é aquele. Sabe aquelas indiretinhas que não é para ser direta? Mas é uma indiretinha, mas não é direta. É só um tapinha de luva. Se tu tivesse que passar por isso, eu já tive que ouvir absurdos. Que o meu canal não podia ser maior do que um canal que tem edição de vídeo, que fala sobre outras moedas. Se tu tivesse que lidar com esta merda todo santo dia, talvez tu também ia ficar puto. Mas como tu não tem o resultado que eu tenho, tu não pode reclamar que eu fico puto. Porque eu fico puto. Não tem como. Não tem que deixar barato. Tem que ficar ouvindo mesmo. Porque eu tenho que ficar lendo um monte de merda, um monte de baboseira, de um monte de gente idiota que não tem 1 ano de mercado, não tem 1/10 do resultado que eu tenho, não estudou 1/1000 do que eu estudei. 1/1000 que eu estudei. O meu canal de cortes já é um dos maiores canais do Brasil. Vai no canal de cortes Augusto Bax, é um dos maiores do Brasil de cripto. O meu canal secundário. E aí vem uns merdas, donos da razão, achando que eu não ensino bosta nenhuma, falando que eu só erro e não sei o quê. Eu erro aqui, ó, seu viado de merda. Esse tipo de backtest que eu mostrei aqui no vídeo, e também automatizar os seus trades na Binance. Então, se você tem interesse em algo assim, acesse os links aí na descrição ou entra em sotrade.top. E para quem ficou até aqui... Fofa, gostei muito do teu vídeo. Eu falei para ele pro Fábio Valente aí que eu ia indicar o canal dele. É um canal maravilhoso, né? E, cara, isso aqui para mim foi muito bom ter outra pessoa fazendo o backtest de uma pessoa que duvidava da eficiência da média de 8. Então, nós vamos continuar o trabalho aqui agora, tá? Vamos focar no bom, como o Caio da Massa fala. Foca no bom que vai dar certo, tá? E aí agora, pessoal, S&P 500, tá? Mercado S&P 500 acho que abre hoje às 11 horas. Cara, sabe por que eu fico puto? Vai no meu último post do Instagram do sábado, quando o mercado caiu. Vê se você não fica puto lendo aquele monte de baboseira. Nesse último post aqui, ó. Vai nos comentários e lê os caras que ficam me atacando. Só lê. Olha o que eles falam. Que eu não prevejo o futuro, que eu só causo prejuízo para as pessoas. Um monte de asneira, de merda, de baboseira. Um monte. E chega um momento que vocês acham que eu sou ser humano, vocês acham que essas coisas não me atingem? É lógico que atinge. É impossível não te atingir porque tu quer ler notícias, tu quer ler os comentários e opiniões das pessoas que te seguem, que gostam de ti verdadeiramente, e no meio do caminho aparece um monte de ignorante. Um monte de ratão idiota ignorante. O meu setup da média de 8 é o melhor para qualquer brasileiro conseguir enriquecer e proteger o seu patrimônio. Não existe setup melhor que esse. Não existe melhor setup que a média de 8 para o mercado cripto. Não existe, cara. Ponto final. Quem conseguir achar um setup que traga um retorno maior, com uma probabilística maior, num backtest maior do que esse, me avise e me fala que eu começo a usar outro setup. Os caras não sabem ler contexto de mercado, não sabem só o que é pivô de alta, média, mas não sabem ler contexto.
Vitimistas. Um bando de vitimistas. O cara perde dinheiro porque é ignorante, não porque me segue. É porque é ignorante. E tem que perder dinheiro. Alô? Eu também perdi dinheiro pra caralho nesse mercado. E eu culpei alguém lá em 2016, 2017, quando eu comecei a fazer meus primeiros trades no mercado cripto, com a volatilidade monstra, que às vezes que tira até o nosso sono. Essa volatilidade me tirava o sono em 2016, 2017. Até hoje me tira o sono. Até hoje me tira o sono. Porque um investidor profissional, ele passa por isso. Porque vocês acham que o Stormer é careca, porra? O Stormer é careca porque ele se estressou pra caralho a vida toda com trade, porra. Pô, levei 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí um merda quer entrar um mês no mercado e quer ganhar dinheiro de contra um cara que tá 4 anos nesse mercado estudando. Não tem como, velho. Não tem como, é um processo. Então, tipo, para as pessoas que entraram há pouco tempo no mercado, velho, vocês não vão ganhar dinheiro no começo. Essa é a realidade. Vocês vão perder dinheiro. Porque vocês têm que preparar o emocional, o mental, a psicologia. Vocês podem usar um setup igual ao meu, só que psicologicamente vocês não vão estar preparados tanto quanto eu. Porque é um processo. É natural. Perder para ganhar. Esse mercado é perder para ganhar. Eu não conheço um trader bem-sucedido que não perdeu e não se fudeu em operações porque achou que estava certo em um determinado período de tempo. Pô, eu acabei de errar no meu pensamento. Eu achava que a média de 21 ia segurar o preço do Bitcoin. Estava confiante que a média 21 ia segurar o preço do Bitcoin. Foi lá de madrugada e varou reto. Aí vem um imbecil ainda tem um imbecil do Membros que chegou assim, tu falou que ia nos avisar. Meu amigo, eu tô 24 horas acordado, seu idiota. Eu não tô 24 horas acordado. Eu também durmo, eu também cago, também mijo. Eu também fodo e também bato punheta, porra. Eu sou um ser humano normal. Eu também durmo, cago, tenho cu. Eu não sou perfeito. Então eu consigo... como é que eu vou mandar uma mensagem no Membros enquanto eu tô dormindo? Se o mercado vai a zero de madrugada, tu quer que eu faça o quê, seu idiota? Só porque tu paga 50 reais pra mim por mês, tu acha que eu sou Deus? Não, olha, tem uns caras que são sem noção mesmo, cara. E eu quero que um merda desse saia do canal. Eu quero cada vez gente menos merda enchendo meu saco. Então, esse mercado... Não tem como tu comparar alguém que está no mercado há 5 anos com alguém que está no mercado há um mês, velho. Gráfico do Ethereum, tá? Padrão de alta ainda, continuidade alta, precisa se segurar na região de 3.600, média 21, ou pelo menos na média 56, que é 2.600, seria o preço que teria que se segurar no curto prazo, tá? Só que o problema é, perdendo a média de 8 também, né? Fez pivô, tá fazendo um mini pivôzinho de baixo abaixo da média de 8, não o suficiente ainda para nada muito desesperador, mas se perder a média 21 pode ficar bem feio, pode trazer o Ethereum a 2.600. Com a perda da média de 8 no gráfico do Bitcoin, várias altcoins vão perder valor e não vão se recuperar, tá? Uma delas que eu suspeito é a própria Aaron, que é uma das minhas favoritas nesse ciclo. Olha isso aqui. Olha como é que estava. Ó. Se o preço se defendesse no topo anterior e onde ele deveria ter se segurado, e ele já perdeu a região 0,68 de Fibonacci da retração, ele vai buscar o valor de centenas, não de 200. Ele vai buscar aqui embaixo e possivelmente pode perder até os $220. Porque as altcoins, elas derretem de valor. As altcoins, elas derretem de valor. É derreter mesmo. É esmagar. E pode nunca mais voltar para o topo anterior. A Cake é outro exemplo. Cake é a nossa queridinha, que até maio de 2021 era uma das principais tokens. Perdeu a média 8, perdeu a média 21, fez pivô abaixo da média. Olha só o que está acontecendo com o preço dela desde então. Desde novembro. Já perdeu 50%, pessoal. Esse é o perigo de ficar exposto em altcoins quando o Bitcoin perde a média de 8.
Quando você perde dinheiro, você nem enxerga que você perde dinheiro. E altcoins você tem que ser rápido. Porque altcoins, elas te dão dinheiro rápido e elas te tiram o dinheiro rápido. Então, o que ela te dá de dinheiro em um mês, ela pode arrancar tudo que você tem em 15 dias. Em 15 dias. Altcoins são esmagadas pelo Bitcoin. Olha a Radium, também uma das minhas favoritas nesse ciclo. Já perdeu o suporte principal de $9. E vai continuar caindo. E vai continuar perdendo valor até que o Bitcoin encontre o suporte onde o mercado mostra e compra novamente. Meu amigo perdeu a média de 8. Perdeu a média de 8. Isso aqui é um pivô abaixo da média de 8, tá? Só para deixar claro para vocês. Isso aqui é um pivô de baixa abaixo da média de 8. O que significa isso? Proteção patrimonial. É a hora de se proteger. É hora de se proteger. Tá? Árvores que dão frutos levam pedrada. Árvores que dão frutos tomam pedrada. E eu tomo pedrada de todos os lados nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses eu tomo pedrada. Eu tomei pedrada em setembro, eu tomei pedrada agora na queda de novembro, eu tomei pedrada agora no início de dezembro. Eu tomo pedrada toda vez que o mercado cai. Toda vez que o mercado sobe, eu sou rei na terra, né? Sou Deus, sou a pessoa que... E quando o mercado cai, o Augusto é decepção. O Augusto é a decepção. Porque as pessoas não estudam, velho. Decepcionante é a ignorância. Decepcionante é você querer ter resultado de um cara bilionário sendo ignorante, tendo cabeça de alguém analfabeto. Isso é decepcionante. Você quer ter o resultado de um médico, cirurgião plástico, sem fazer a porra da faculdade. Você quer ter o resultado de um trader bem-sucedido sem você passar pelo processo. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. ADA USD, queda também, infelizmente, né? Eu achava que ia se segurar o preço nessa região de 1,50, aliás, 1,80. Não se segurou, já fez pivô de baixa abaixo da média de 8 a média 21. Tendência de baixa continua para Cardano. Mesmo com notícias positivas, como o anúncio da Sunday Swap que vai lançar a testnet, que vai ser a Uniswap deles, né? Mesmo com esses anúncios, a Cardano tende a continuar caindo até que surja uma barra de reversão no gráfico semanal e o preço volte acima da média de 8. Então, quando o preço está acima da média de 8, se você conseguir seguir isso religiosamente, além de você dormir mais tranquilo e se proteger mais tranquilo, você sabe, quando está abaixo da média de 8, você vai dormir vendido, ou vai dormir dolarizado, ou vai dormir só em bitcoins, você não vai focar nas altcoins. E quando subir acima da média de 8, a gente vai procurar as melhores oportunidades nas melhores altcoins do momento, porque as altcoins são sempre hype, são sempre do momento. Sexta-feira na live exclusiva, tá? Sexta-feira na live exclusiva de membros, e vale cada centavo você ser membro nesse canal. Sexta-feira, nós falamos sobre isso aqui, ó. O que a volatilidade me ensinou. E uma das coisas que eu falei foi minhas experiências com o inverno cripto. Na sexta-feira, e eu justifiquei por que eu estava saindo de várias altcoins. Eu justifiquei por que eu estou saindo das altcoins, pessoal. Momento de extrema cautela. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar o som do que eu falei, deixar um pouco do vídeo da live exclusiva aí para o pessoal. Pessoal, de vocês ficarem cautelosos, extremamente cautelosos. Sexta-feira,
Né? De manhã. O cauteloso que eu quero dizer assim, diminuir sair um pouco de muitas posições, né? Ao invés de focar na assimetria e pular de galho em galho em várias altcoins, você ter uma carteira recheada de 40 altcoins, como é o meu caso, você diminuir de 40 para 10 altcoins, né? Ou diminuir de 40 para 5 altcoins. Tentar reduzir a exposição a essa diluição, porque, assim como a Cake, eu acho que muitas altcoins não vão retornar às altas que a gente estava esperando, né? Eu estou acreditando que muitas altcoins vão ficar paradas e vão perder valor de mercado agora. E elas vão entrar de forma antecipada no inverno cripto próprio delas, né? Antes do Bitcoin acontecer. Um comportamento um pouquinho diferente do que aconteceu lá em 2017. Quando eu vi em 2017, o que eu estava falando, né? Qual era a minha preocupação? Minha preocupação era o oba-oba geral. O oba-oba geral, que é o seguinte: um monte de token de jogo aparecendo, um monte de token de startup aparecendo, um monte de gente pulando de galho em galho. Agora o bom não é a Axis, agora é a Tower Defense lá. Agora não é o bom a Tower Defense, agora é bom a Gala Games. Agora sai da Gala Games, vão para a Sand, da Sand vão para a Mana, da Mana não sei o quê. Gente, não tem mercado para todo mundo. Isso é comportamento fundamentalista de saturação de mercados. Isso é comportamento fundamentalista de saturação de mercados. Quando aparece muita oferta de muitos projetos e você tem vontade de sair de um projeto para o outro, sair de um projeto para o outro, e muita gente no mundo todo está fazendo isso, e muitos criadores de YouTube, inclusive eu, fazendo vários vídeos de altcoins diferentes, de projetos que estão surgindo, não sei o quê. Quando isso acontece, é porque é muito parecido com o que aconteceu no final de 2017, quando começou a ter oferta demais de tokens e soluções relacionadas ao Bitcoin. Então começou a aparecer as altcoins que solucionam o problema. Hoje em dia era assim, né? Solana soluciona o problema da Cardano e do Ethereum. A VAX soluciona o problema da Solana e do Ethereum. Aaron soluciona o problema disso e daquilo. Isso, aquilo. Jogo dá mais recompensa que a Axis. Essa é a nova Axis. Essa é a nova não sei o quê. Você vê o mercado cheio, entupido, e 150 novos projetos por dia. E bons projetos. Bons projetos. Só que a gente sabe que não vão sobreviver, cara, porque a gente está no hype das startups novamente. As pessoas se esquecem que por trás desses projetos são empresas com interesses próprios que querem alçar voo no mercado e querem se garantir no mercado. E o mercado está ficando competitivo numa velocidade tão brutal que não tem dinheiro para todo mundo e não vai ter demanda compradora para todos os projetos darem certo. Não existe milagre. Não existe milagre. Tá? Não existe milagre. Não existe dinheiro para todos os projetos subirem. Quando eu comecei no mercado, nós tínhamos 1000 projetos, 1000 tokens. Deixa eu tirar a tela aqui. Quando eu comecei no mercado, nós tínhamos 1000 criptos. Nós temos 15.240 criptos. Se você voltar amanhã para esse site e dar um enter, vai ter 15.300 e pouco. Isso aqui tudo vai derreter a uma velocidade brutal. Quando, e eu acho que já começou, o mercado a ficar saturado de projetos. Olha a brutalidade dessas quedas. Olha a Siacoin, que subiu violentamente. Ela caiu em uma semana 40%. Oasis Network, 32%. Em uma semana. Icon, 39%. E o que vai acontecer com elas? A Secret também, que eu tinha em hold. Tive que vender. Mesma coisa. Vai cair também. Olha a Serum. Já está $3. O preço que eu entrei. Eu entrei há meses atrás na Serum, farmei Serum e Ray e ela já voltou ao preço original que eu entrei. Ela levou 6 meses para bater $9 e precisou de uma semana para perder tudo. Uma semana não, um mês para perder todo o valor.
Então, o ativo ele leva 6 meses para ganhar valor. As altcoins, quando começa o bear market, elas levam 1 semana para perder metade do valor. É incrível. Olha a coach. Por mais fundamentalista falando, por mais bem fundamentalmente falando desses projetos, todos os projetos que eu sou fã desses projetos, eu gosto muito. Solução de pagamentos da rede Cardano. Mas altcoins, com altcoins não se brinca, pessoal. Com altcoins você tem que ficar exposto por um tempo, realizar o lucro e fazer aquilo que eu sempre falo. Dobrou, pegou uma altcoin que fez 100%, primeira coisa, se paga de volta. Se paga de volta. Solana bateu o topo também, fofas. Quer que eu pegue a Sol? Vamos pegar a Sol aqui. Solana bateu o topo. Solana fez pivô de baixo abaixo da média de 8. Quer que eu diga mais o quê? Perdendo os suportes anteriores. O que é a média de 8, né? É venda, né? É hora de se proteger. É hora de se dolarizar. Voltar somente quando a média de 8 voltar, o preço voltar acima da média de 8, ou quando o Bitcoin mostrar a reversão. Daí dá para voltar. Dash, uma das queridinhas de 2017. Olha a Dash, uma das mais queridas de 2017. O que aconteceu com a Dash? A Dash nunca se recuperou, pessoal. Sabe onde é que é o topo dela histórico? $1.500. E eu alertei, a vida toda neste canal, eu alertei que altcoins você deve realizar o lucro e se pagar de volta. A vida toda, a vida toda. A vida toda. Tá? Então, o topo da Dash é $1.500. Esse é o topo histórico dela. Se pegar os gráficos mais antigos, né? Ela voltou a subir junto com o BTC. O máximo que ela conseguiu se recuperar foi $500. Foi 1/3 do que ela já chegou a valer. Até hoje, quem está preso no topo da Dash não conseguiu voltar 4 anos depois. 4 anos depois, os caras ainda não conseguiram retornar do valor do topo da Dash. E isso vai acontecer com várias. 99,9% das altcoins vai acontecer exatamente o que vocês estão enxergando aí. Tá? Um dia talvez ela se recupere pela metade do preço. Basicamente é isso. CRO perdeu a média de 8 também, eu acho. CRO perdeu a média de 8 também. Porque esse dado aqui ele não é muito distante. Posso dizer como é que vai evoluir o gráfico desses ativos aqui? Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Mesma coisa. Ah, e o foda, o problema do mercado de altcoins, isso que é a pica, né? Quando perde a média de 8, olha a velocidade da queda. Isso aqui é 64%, velho. É 64%. É uma queda astronômica. É 60% nos últimos dias, velho. No último mês. 60% nos últimos 16 dias. 17 dias, aliás. 15 dias. 15 dias. 60% em 15 dias. Então, quando as altcoins te dão dinheiro, elas te dão muito dinheiro muito rápido. 600% em 120 dias, 4 meses. Mas basta 15 dias para perder 60%. Então, a volatilidade é isso, pessoal. Ela é boa, ela é gostosa, mas, cara, nada substitui o Ethereum e o Bitcoin.
E mesmo assim o Ethereum vai apanhar um pouquinho também. Porque o Ethereum não vai ficar de fora dessa porra, não. Abaixo da média de 8, né? Preciso falar mais alguma coisa? Abaixo da média de 8? As altcoins, cara, não é por... Sabe aquela alegria do mercado que nós estávamos até novembro? Até o início de novembro, o mercado tava... Eu vou enriquecer! Uhul! Esse ano! Este ano! É esse ano que eu vou mudar de vida. E os caras falando 2022 vai ser de alta, né? Mas, infelizmente, os gráficos das altcoins e do Bitcoin estão me mostrando justamente o oposto. Estão me mostrando que o inverno cripto tá chegando, velho. E que a probabilidade de baixa é maior do que de alta neste momento. Quer dizer que vai durar daqui uma semana a tendência de baixa? Não sei, velho. O preço precisa voltar acima da média de 8. Mas, Augusto, os dados da Glassnode estão otimistas. O problema dos dados da Glassnode é que todos os dados da Glassnode eles possuem menos importância que o principal indicador do mundo. Qual é o principal indicador do mundo? Você sabe qual é o principal indicador do mundo? Que é superior a todos os dados da Glassnode, a todos os dados. É o preço, velho. O preço é o maior e o melhor indicador do mercado. O preço, sim, o preço. Que você pode assistir gratuitamente no TradingView. O preço é o maior indicador do mercado. Tá? Então a gente paga 10 mil de Glassnode por mês, gasta 10 mil de Glassnode por mês. Mas e aí? Essa linha amarela aqui, ó, por mais que ela não chegou na zona de sobrecompra, na região de euforia, essa linha amarela ela pode vir para baixo quanto para cima igual, velho. Igual. Ela não tem uma regra específica, não. Primeiro vai na linha vermelha, depois vai na linha verde. Ela pode vir daqui direto varando para baixo e para ir para a linha verde, de região de compra, de longo prazo. E o Bitcoin pode cair para 20 mil, como pode se segurar nos 42 mil, fazer uma recuperação em V e bater em 100 mil daqui a um mês. Seja bem-vindo ao mercado volátil. Só que qual é a métrica que tu vai fazer a decisão de ficar defensiva ou não? Na defensiva ou no ataque? No ataque, pivô de alta acima da média de 8. Na defensiva, pivôs de baixo abaixo da média de 8. Simples. O setup ele só serve para isso. Ele serve para você eliminar o emocional, o achismo. Ah, eu acho que janeiro vai ser 100 mil. Eu acho que janeiro o Bitcoin pode bater 100 mil dólares. Mas e daí? E se janeiro for na direção oposta e o Bitcoin quiser bater 20 mil dólares? Tem como eu controlar e prever isso? Ah, mas o Plan B. Foda-se o Plan B. Eu adoro o Plan B, o modelo Stock to Flow. Acho fodástico. Mas pode acontecer eventos macroeconômicos que alteram o nosso oceano, que é incontrolável. O Plan B não controla o oceano. Eu não controlo o oceano. Não existe nenhum Moisés, velho. Não existe nenhum Moisés que abra o caminho aqui para você, não, velho. Tá? Então, quando é que você se expõe a altcoins novamente e pega altas violentas? Pivô de alta acima da média de 8 no Bitcoin e nas altcoins que estão hypadas no momento. Exatamente. O André Camargo falou a mesma coisa aqui, ó. Eu não sei porque tem gente que vem no canal do cara falar merda. Não gosta, não assiste. Vem perder tempo falando merda. Exatamente. Vai dar like para quem você curte. Evolua. Exatamente. O tio André tá nervoso. O tio André trabalha onde ali? Ele trabalha no Café Cultura? Parece o símbolo do Café Cultura. Então vocês acham que só porque tem um monte de youtubers, eu e mais um monte de youtubers que falam que vai ser alta infinita, o negócio vai realmente ser alta infinita, porque só os youtubers são os culpados do mercado, né? Os youtubers controlam o mercado, assim como os grandes investidores controlam o mercado. Ninguém controla os eventos macroeconômicos, velho. Nem o Fernando Urich, nem o Rittemban, nem eu, nem o Caio, nem o Marcelão Passe, nem o Felipe Arabitnada, nem o Rodrigo Mirandowski.
Ninguém controla os eventos do mercado. Né? Então, a probabilidade hoje, que eu posso falar para vocês, nós temos maior probabilidade de baixa do que de alta. Porque o preço está abaixo da média 8. Mas você muda de opinião, sim. Justamente por eu ser humano, eu ser um ser humano, é que eu mudo de opinião. E graças a Deus que eu mudo de opinião, porque mudar de opinião é uma ferramenta de proteção e de defesa. Se eu tivesse a mesma opinião de um mês atrás, do que eu estava olhando o gráfico de um mês atrás, antes de perder a região 52, a minha opinião era de alta infinita ainda, e eu achava que o janeiro ia ser de bater 100 mil, ou até esse mês bater 100 mil dólares. Porque a estrutura estava sendo de alta nos 3 tempos gráficos, né? Só que agora nós estamos ameaçando perder o suporte semanal. E aí eu faço o quê, fofa? Eu vou manter a minha opinião de alta? Não. A minha opinião muda conforme a média de 8. Se o preço está abaixo da média de 8, minha opinião muda para a venda. Se o preço está acima da média de 8, minha opinião vai mudar para a compra. Simples. Não tem segredo. Augusto, coloca o gordinho rezando aí para descontrair. Vamos lá. Cadê o gordinho satânico aqui? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Então, no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né? Ele inicia nesse período. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um bear trapzinho. Bola de cristais! Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Tá? Então estamos entrando possivelmente numa tendência de baixo no gráfico diário. Tomar um chazinho de camomila, erva doce, ir pra casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal, mamãe. Eu estou passando mal. Então o que acontece, pessoal? Agora vamos falar a sério, tá? Vamos falar de... Não, a gente já tá falando sério, mas vamos falar o seguinte, pessoal. Onde o Bitcoin precisa se defender, tá? Então, cara, a gente precisa alguma região de suporte realmente que o preço consiga ter uma reversão temporária. Enquanto o Bitcoin não voltar acima da média de 8, eu acho muito perigoso entrar, mesmo que ele tenha pullback, mesmo que ele volte para 52 mil, né? Mesmo que ele volte aqui, eu ainda vou aguardar o preço voltar para eu poder reentrar nos meus Ethereum. Eu não vou entrar no Ethereum antes ele mostrar alguma barra de reversão em algum suporte, algum ponto de entrada, alguma barra de volume que mostre um fundo mais forte, né? Um fundo interessante para comprar.
Dá para tentar fazer um swing trade, por exemplo, de pegar num fundo bear trap, volta acima da volta na média de 8, retesta, vende aqui, então compra aqui e vende aqui, né? Se não swing trade, uma operação curta de 3 a 15 dias, mas position trade mesmo, que é aquele trade de você ficar exposto no ativo e esperando só alta e só esperando valorização do seu patrimônio somente quando a gente tiver o pivô acima da média de 8, tá? Eu realmente aguardei e saí mais tarde, né, do que eu gostaria, porque eu primeiro não sabia que ia derreter o mercado no meio da madrugada. Essa é uma das questões, né, que eu não consegui sair bem. E a segunda questão é porque eu acreditava que os 52 mil dólares ia se segurar e infelizmente não se segurou, tá? Então nessa região, que é o topo anterior aqui, eu achei que ele ia se segurar e infelizmente não se segurou. Agora, então o preço ele tende a lateralizar ou acumular, né, até chegar e testar novamente essa região como suporte. E daqui desse ponto a gente tem que ver como o mercado vai se comportar. Se ele vai fazer pivô de alta e vai voltar a subir lá para frente em fevereiro, ou se realmente, de fato, a gente começou o bear market, né? Por enquanto, para mim, a métrica, né, para o meu setup, quando ele perde a média 21 é bear market. Perdeu a média 21, pode arriscar iniciar um bear market de verdade, né? É uma correção mais profunda também. E, logicamente, eu vou acompanhar para ver até onde essa queda vai e até onde vai dar as barras de versão. Por isso que a gente grava vídeos continuamente aqui nesse canal, né? Para a gente ver juntos quando aparecer algum sinal do mercado que possa ser uma zona de defesa dos compradores, né? Por enquanto, ele está descobrindo o preço. O pessoal pediu assim, Augusto, você se fudeu porque você não faz análise de sentimento. Cara, para mim, análise de sentimento não serve para bosta nenhuma. Por quê? Porque tudo que eu preciso se reflete no preço. Tudo que eu preciso se reflete no preço, tá? O comportamento do preço é que me importa. O price action é muito mais importante que a análise de sentimento. Sempre foi e sempre será. Não adianta nada de análise de sentimento, que várias vezes pode ter mais longers e o mercado continuar subindo, pode ter mais shorters e o mercado continuar caindo. Não faz muita diferença isso, tá? Então, o principal indicador é o indicador do preço. Então, para mim, o preço é o mais importante, disparado de todos os mercados, né? Esperava essa queda de sábado? Não, novamente, não esperava essa queda. Não esperava que o Bitcoin ia se manter abaixo de 48 mil. Mas eu enfaticamente falava na semana passada, nas lives da semana passada, que se o Bitcoin caísse abaixo de 48 mil, eu estaria vendido, né? Eu estaria me protegendo. Não vendido em Bitcoin, porque Bitcoin só se compra e não se vende, mas estaria vendido em Ethereum e todas as altcoins que eu tinha, né? Então, basicamente é isso, tá? Agora é hora de se proteger e proteger o patrimônio de vocês, porque a gente não sabe até onde essa queda pode parar. Ela pode parar agora em 42, em 44 mil, pode parar em 45, pode parar em 48, não sabemos, mas enquanto a probabilidade não tiver a nosso favor de alta, eu não vou ficar comprado esperando os youtubers de fora, ou os youtubers brasileiros mesmo, falando que tá tudo bem, que continua sendo alta, infinita, etc, tá? É porque, gente, deixa eu falar uma coisa, né? Antes de a moeda menos afetada, acho que foi Bitcoin, né? Eu tenho que falar uma coisa. Antes, e tomar muito cuidado com o emocional do mercado cripto, tá? Porque tem muito criador de conteúdo que é torcedor, tá? Por exemplo, eu quero que o Bitcoin um dia passe a valer 100 mil dólares por unidade, e eu falei em vários podcasts, anota e depois me cobra. Bitcoin vai bater $1 milhão até 2028, né? Então eu também sou otimista, mas uma coisa eu não sou cego, eu não posso desconsiderar essas perdas dessas regiões que o Bitcoin está perdendo. Perder essa região de 52 mil dólares, na minha opinião, é uma perda grave. É uma perda muito complicada. Porque se o preço se mantiver abaixo dessa região de 50 mil dólares, o Bitcoin não poderia ter nunca mais perdido a região de 50 mil dólares. Deveria ser o novo fundo do Bitcoin, né? Deveria ser o novo fundo do Bitcoin. E ainda tem espaço para se recuperar. Teria espaço. Essa semana ele teria que se recuperar e terminar o final de semana que vem acima de 52 mil para eu ficar mais tranquilo. Isso seria voltar acima da média 8 também, né? Mas, cara, nós temos que ser realistas, né? Nós temos que ser o que o preço está nos dizendo. O preço está nos dizendo o seguinte: faz um mês que o mercado caiu 40%, 45%. O Bitcoin em um mês caiu 45%. Tá? Em um mês. Então,
graficamente falando, em relação às 8 semanas anteriores, nós estamos com preços sendo cotados abaixo em relação a 8 semanas anteriores. Então, nós estamos no mercado que quer mais vender do que comprar, né? A gente tem que ser realista. E aí, quando você vai nos canais, porque é 100 mil, porque é 100 mil, porque é 100 mil, porque tem que ser 100 mil, porque é 100 mil e porque tem que ser 100 mil nesse ciclo de alta, a gente está indo no caminho da torcida já, né? Não é o caminho da defesa, da proteção de patrimônio, tá? Então, por mais que a gente acredite, a gente pode acreditar, né? Só que a gente não sabe quando vai acontecer. Então, a gente não sabe se isso aqui é uma queda muito profunda para ter uma reversão e ir para 100 mil lá em fevereiro, ou se só daqui a um ano vai começar a subir o mercado. Não dá para saber, velho. Né? Mas, probabilisticamente falando, a probabilidade é que o mercado sofra um pouquinho agora. Tá? Então, cuidem com os torcedores de futebol, cuidem com a galera que é fã de um protocolo só. Eu sou fã da Cardano, eu sou fã do Ethereum, eu sou fã da Polkadot, eu sou fã da Aaron, eu sou fã da Radium. Eu gosto desses projetos, mas, cara, não dá para vestir uma camisa e ir pra morte até o fim com elas, velho. Porque muita gente morreu com a Dash, velho. É porque tem muita sardinha culpando ele. Não, sardinha tem que se fuder e tem que aprender. Porque é o estudo, é verdade, né? Estou fazendo seu curso. Tamo junto, Borges. O Grêmio tá caindo por causa do Bitcoin. Tá tudo explicado, exatamente. Já chegou no topo? Pode ser que sim. Aprendendo com você todos os dias. Tamo junto, Silvio, querido. Acabou de acontecer um pump no BTC. Vamos lá. No gráfico do QD, de 5 minutos? Começou a ter compradorzinho aqui. Vamos lá. No gráfico de 5 minutos, né? O gráfico de 4 horas ainda tá um pouquinho feio. Acredito que ele vai lateralizar aqui um pouco. Sobe. Toma cuidado, tá, pessoal? Porque agora a gente vai entrar num período de acumulaçãozinha intenso aí. E se voltar acima da média de 8, voltamos a ficar comprados até a tampa. Alguns você acha que esses topos estão estranhos? Com certeza. Eu achava que era topo de continuidade, tá? Não vi volume grande de topo aqui. Não vi parece topo de continuidade, né? Bom seria se o mercado fizesse isso, né? Mas perdendo a média de 21, eu fico um pouco mais cauteloso. E se mês que vem o mercado voltar a subir acima dos 52 mil, vou estar lá eu recomprando mais caro mesmo, com a probabilidade a meu favor, acima da pivôs de alta, acima da média de 8, e foda-se. Vendi a 3.800 e vou ter que recomprar 4.200, faz parte da vida. Se acontecer, né? Só que quando eu acertar, eu vou fazer muito dinheiro. Tá? E para o longo prazo, qualquer preço é bom preço de comprar Bitcoin. Né? Para o hold clássico de 4 anos, qualquer preço para comprar é o bom preço de compra de Bitcoin. Espero que suba em janeiro. Eu também espero que suba em janeiro o futuro cripto também. Eu também espero que ainda esse ciclo de alta continue até metade do ano que vem, junho e julho do ano que vem, e que a gente bata os 100 mil dólares até a metade do ano que vem, coisa que não aconteceu no final desse ano. E quem vem me cobrar, mas por que tu falou? Foda-se o que eu falei. O mercado faz o que ele quer, ele não faz o que eu falo. Né? Basicamente é isso. Certo? Um abração a todos, queridos. Obrigado por estar junto comigo. Falou e tamo junto. Amanhã tem live exclusiva de membros, beleza? E quarta-feira a gente volta com o café do Bitcão. Um abração. Falou.